Bom, a gente criou a caixa de escopo e organizamos nosso, enfim, para auxiliar o nosso processo de organização do nosso modelo. E agora a gente vai começar a modelar as paredes do nosso edifício. Só um detalhe aqui, né, eu posso ocultar a minha caixa de escopo aqui em 3D, porque por hora eu não vou precisar dela. Mas o que eu queria que vocês olhassem com uma certa atenção aqui é que no momento que eu executei a modelagem, né, da minha ocupação, a gente fez o buraco da garagem. Tá? Então, se você não tiver feito, né, esse buraco, você vai precisar fazer aquele processo de massa no terreno, massa no local, é aquelas escavações, né, que a gente fez durante o nosso processo de modelagem, né, que a gente precisa criar, né, um vazio para que a gente consiga, enfim, para que a gente consiga escavar o terreno, para que a gente tenha o nosso, para que a gente possa ter aí o nosso terreno recortado com a nossa garagem, tá? Então, era só para vocês ficarem atentos, né, com esse tipo de situação. Vou voltar na vista elementos aqui, né? Eu vou precisar deles e vou ocultar elementos. Tá? Então, para demonstrar realmente que a gente tem aqui o nosso subsolo, né? O nosso volume de subsolo, mas esse volume ele foi para encaixar ele aqui, eu preciso recortar o terreno, beleza? Tá, voltando aqui para o nível 1, o que a gente vai começar aqui a fazer é modelar as nossas paredes, tá? Então, nosso edifício. Então, eu vou aqui na arquitetura, né, para a gente utilizar a ferramenta parede. Ela está dentro do painel de construir parede. E o que a gente vai fazer, né, a gente tinha criado uma parede para o muro, agora a gente vai criar uma parede para o subsolo e uma parede de alvenaria interna para o nosso ambiente. Então, eu vou. Vocês verifiquem, né, que a gente tem aí algumas paredes, tá? Algumas famílias de parede já prontas. E aí a gente vai, vamos selecionar aqui parede interna, pintura, né? Parede interna, pintura, está com 14 centímetros, né? A gente vai fazer uma edição de tipo. Antes de editar, a gente vai duplicar, vou chamar de ponto pai traço parede de 15 centímetros. Essa parede ainda não tem 15 centímetros, que a gente precisa, né, colocar, né, atribuir esse valor para ela. Só dar uma olhada aqui, então eu tenho miolo e duas espessuras para pintura. E se a gente olhar aqui na largura, ela está com 0,592, então a gente vai editar a estrutura dela. Então vejam que a gente tem basicamente 7 camadas aqui. Eu vou precisar somente, não vou precisar desse tanto de camada, então eu vou clicar excluir e vou deixar somente a camada de pintura. Vou colocar uma espessura de 5 centímetros e meio, né? E aqui na alvenaria, bloco de concreto, vou deixar 12. E se a gente olhar aqui na espessura, agora a gente está com 15 centímetros, a altura da amostra vou deixar 2,5. Então vou fazer apenas essas modificações, tá? Então, dá um OK, aqui eu não vou alterar nada, vou clicar e OK, agora a gente tem uma parede de 15 centímetros. Vou criar agora a parede do subsolo, então tem aqui uma retenção, que na realidade seria a contenção de concreto, vou clicar, mesma coisa, ponto
vai traço parede 20 centímetros, né? Que é a parede que a gente vai utilizar a nossa parede de contenção. A gente vai editar, a gente vai fazer mesmo processo de edição, né? Então aqui, se a gente olhar, estou com 30 centímetros, editar, e aqui a única coisa que eu vou modificar é a espessura, tá? Então a gente vai deixar com 20, a altura da amostra a gente vai deixar 2,5, vou dar OK, aplicar aqui, e agora aí a gente tem 3 paredes para a nossa edificação, tá? Então, lá, parede de 15 centímetros, opa, parede de 15 centímetros, e aí a gente consegue modelar a nossa parede. Quais são os parâmetros que a gente tem que atentar? Aqui é com a altura. Se a gente deixar não conectado, a gente pode manipular a altura. Se a gente deixar conectado, ele vai tentar buscar o nível seguinte, tá? Então, se eu definir, né, um nível específico, então eu vou deixar não conectado, e aí eu vou colocar 2,5. Aqui ele está exibindo a nossa, está exibindo aqui a nosso volume, tá? Vou usar esse volume como referência. Uma coisa que é interessante você ficar atento é na linha de localização, tá? Então vejam que ele está ali, está a linha central. Então, se deixar a linha central, ele vai posicionar a parede pelo meio, né, da parede, mas dependendo da configuração que você definir, né, você vai ter parede posicionada em relação a uma face, né? Então aqui eu tenho face externa, então vejo que ele vai desenhar na face, e se a gente tivesse selecionado face interna, ele vai alinhar, né, vai modelar a sua parede pela face de dentro dessa parede, tá? Então, tomar cuidado para que você esteja posicionando essa parede de acordo com o que você precisa para o seu projeto, tá? Então aqui eu vou usar face de acabamento externa e vou usar como referência o volume. Ele reclamou ali porque a gente tem uma sobreposição, né? Se a gente for aqui, o 3D ele está sobrepondo a parede do meu edifício com a parede do muro. Então, por hora, o que eu vou fazer aqui é modificar, eu vou usar a ferramenta de dividir elementos, tá? Então, aqui, só olhar de novo no 3D, então aí um miolinho, deletei, e agora eu vou usar a ferramenta de parar, ou trim, né, que basicamente ele vai combinar uma parede na outra, né, vejo que essa junção ela ficou estranha, mas aí a gente pode usar a ferramenta de união para ele recortar esse elemento melhor, mas recomendo que vocês façam isso só depois que vocês estiverem, né, com o modelo pronto. Tá? Então, tenho aí a minha parede, posso clicar nela para verificar se os valores eles estão adequados. Né? Então, vamos ver que eu quisesse que se o valor fosse de 9 metros, aqui está 11 e 69, tocar 11,65. E aí esse volume aqui, eu vou ocultar esse elemento que a gente não precisa. E vou deixar agora só a minha parede. Posso alinhar no eixo. E eu preciso ainda fazer esse ajustezinho. Aqui vai dar um problema um pouco
parecido com o que aconteceu lá no nivelamento. Então, eu vou só aqui, dar aqui, fazer isso, isso. Aí vejo que ele está dando um probleminha, né, na junção de parede. Posso usar essa ferramenta e ele vai tentar fazer essa junção. Então, deixa eu botar aqui. Se ele ainda assim não der certo, utilizar a união, que aí a gente consegue ter a nossa parede da maneira como a gente quer. Tá? Então, aqui as ferramentas de parede elas são relativamente simples. Vou deixar esse volume aqui e agora a gente vai lá para o nosso subsolo. Tá? Então, aqui o volume do subsolo, arquitetura, parede. Até agora, ao invés de usar a parede de 15, vou usar a parede de 20 centímetros. Aqui eu posso. Peguei pela linha central, não quero linha central, eu quero face interna. Por que eu estou trabalhando com face interna? Porque esse vão, né, da parede, ele tem que acontecer para fora, né? Então tem aqui nossa parede, tab para selecionar tudo, colocar aqui o meu pé direito, 2,5 e vou mandar aplicar. Então, ó, vou ocultar agora esse elemento que eu não preciso, né? Que é do volume que a gente fez a gente posicionou nas nossas paredes. E aqui, né? No caso, eu vou precisar fazer um ajuste no vão que a gente fez, né? Por quê? Porque a abertura que a gente fez inicialmente, a gente considerou o espaço do volume. Né? Então, no caso, esse espaço, né, ele corresponde à área livre. Né? Então, e aí é uma oportunidade também para a gente demonstrar que aquela abertura que a gente fez, né, ela pode ser modificada. Tá? Então, só preciso ter essa massa. Ó, ele não tá, eu acho não, a massa, né, da escavação, ela também está oculta, né? Então eu vou precisar localizar ela aqui no nosso terreno. Uma coisa que pode ajudar a gente colocar em estrutura de arame. E aí, ó, dá para ver que a gente conseguiu selecionar, tá aqui desocultar categoria. Eu não quero desocultar categoria, né? Eu quero desocultar só a categoria, não tem jeito. Então, vou fechar aqui agora. E a gente conseguiu selecionar só a massa. Tá? É um pouco delicado, né? Porque
vai exigir de vocês uma atenção maior, né, nessa seleção. E pelo menos nessa versão, né, na versão 2024, ele não, ele não destaca, ele não destaca o vazio quando você seleciona, tá? Então, eu vou usar o Tab para localizar ele. Se ele não estiver aparecendo, você move o mouse mais para a região onde ele está localizado, e aí eu vou clicar. Quando a gente clicar, ele vai, eu sei que ele está selecionado, porque ele vai habilitar modificar massa. Então eu vou agora editar no local, segue o elemento vazio ainda invisível, e aí eu vou usar o Tab para selecionar o volume inteiro. Tá? Então, caso você quisesse, eu utilizo o Tab, né, para definir o que eu quero selecionar. Aqui, para a gente, o que eu vou precisar é só da face. O que é que eu acho mais fácil? Você selecionar e eu vou arrastar para fora mesmo, né, da parede, né, que a gente quer, para facilitar o meu processo de seleção. E aí, agora, né, eu vou usar a ferramenta de alinhamento, tá? E ela vai estar aqui dentro da guia de modificação, alinhar, ou o atalho AL. Então, eu vou clicar na lateral da minha parede, se a gente tiver com dificuldade, Tab, e depois eu vou selecionar o vazio, né? Fazer a mesma coisa aqui atrás, ó, Tab, eu deixo meu mouse em cima, né, da setinha do que eu quero mover, e aí eu arrasto, saio com ele para fora, e aí de novo, ferramenta de alinhamento, né? Eu vou, Tab, veja que ele vai escavar um pouco, né? Porque a gente está alinhando a face externa da parede de subsolo. Fazer a mesma coisa aqui nessa última parede. Vou deixar casar mesmo para que a gente consiga visualizar com uma certa facilidade a parede do subsolo. E agora, aqui à frente, não há muita necessidade, mas a gente vai fazer também para a representação ficar melhor. E agora a gente vai concluir a massa. Aqui no arquivo. Ponto 2. E aí aqui a gente tem nosso terreno, olha, as paredes, né, os nossos pavimentos devidamente posicionados. Disponível, eu vou visualizar isso aqui. Vejo que o nível, né, de detalhe ele está desabilitado porque a gente já atribuiu o modo de vista, né, de template. Mas aqui, se a gente quiser que ele volte novamente, vai cá, e aí a gente já tem o nosso elemento. Subjacência não está nenhum, mas aqui a gente está enxergando o que está acontecendo lá embaixo, né, no nosso subsolo, e no nível 0 a gente está enxergando apenas o subsolo. Tá? Então, se a gente fizer alguma modificação, né, se alterar, né, precisar mudar esse espaçamento, eu precisaria fazer o ajuste da escavação do terreno também. Tá? Então,
É só tomar realmente esse cuidado. O próximo passo que a gente vai fazer aqui é a inserção do piso. E aí a gente já vai demonstrar para vocês como que a gente faria a inserção, a inserção desses elementos intermediários. Ok?